E quem diria que a série Wonder Man, Magnum em português, seria tão boa assim? De verdade, eu calei a minha boca. Fui surpreendido porque eu não estava esperando nada. Minhas expectativas eram realmente muito baixas por conta da leva bem ruim que a Marvel entregou nesses últimos anos, principalmente quando se tratava de séries da Marvel Television e tudo mais. Só que Wonder Man é simplesmente excelente, galera. Eu curti demais e nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês com spoilers, tá bom? Do primeiro ao último episódio, tudo o que aconteceu, o que eu gostei, o que eu não gostei, que não foi praticamente nada. O meu problema maior foi com o final mesmo, com o gancho que eles quiseram deixar, e isso pode ser um problema pro personagem. Mas eu vou falar aqui com spoiler, se você ainda não assistiu a série, você tá avisado. E se você já assistiu, eu quero muito saber a sua opinião, beleza, meu nerd? Seja muito bem-vindo, eu sou o Saulo Ferreira, e antes da gente começar, eu só quero mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, hein? Um grande abraço para o Pedro Sobral, Vitor Brito, Cabelo Verso e Oliver Santana. Se você quer que o seu nome apareça aqui, é só você se tornar membro no botão aí embaixo, contribuir com qualquer valor pelo Valeu Demais, ou ainda fazer a sua doação lá direto pelo LivePix, tá bom? Você tem todas essas opções e o seu nome vai aparecer aqui, porque ao contribuir com o Conversas Nerd, você passa oficialmente a ser um patrocinador desse canal. Só lembrando que especificamente sobre os membros, além do salve, vocês têm também outros benefícios. É só vocês conferirem aí as opções de plano, tá bom? E para começar nosso papo aqui, eu quero conversar com vocês sobre as notas que a série tem, tanto lá no Rotten Tomatoes quanto no site do IMDb, porque são notas muito boas e é legal você ver que a produção está sendo valorizada porque ela é realmente muito boa, na minha opinião. Temos aqui 90% de aprovação da crítica e 89% do público. E isso é muito legal porque a série é sensacional, é um ponto fora da curva quando você considera as últimas séries da Marvel. Ano passado, por exemplo, a gente teve Coração de Ferro e Wonder Man, ou Magnum, enfim, eu vou usar esses dois termos, tá bom? Porque a tradução, assim como nos quadrinhos, em português ficou Magnum, né? Essa série é realmente muito boa. Olha aqui a nota lá no IMDb. 7,6 de 10, com 8,2 mil de avaliações. Essa nota aqui já está um pouco acima da média, porque pelo que me consta, a média do IMDb, né, para passar de ano é justamente nota 7. Então, poxa, tá indo muito bem. E eu vou dar aqui a minha nota também. Quem acompanha o canal sabe que eu uso o conceito de 5 estrelas nerds, tá bom? No final eu vou falar minha nota e eu quero que você também escreva nos comentários a sua nota para essa série. Galera, o que eu gostei de Wonder Man é que sim, embora seja uma série dessa leva de produções que, como muitas pessoas falam na internet, ninguém pediu, ninguém quer saber desses personagens secundários, ela sabe o que ela quer ser e ela executa isso muito bem. Do começo ao fim, Wonder Man é uma série que não se perde. Eles sabem trabalhar bem os personagens, sabem trabalhar a trama e também a conclusão. Eu acho que o grande problema, na verdade, é o cliffhanger, né? O gancho que eles deixam, porque eu não sei se isso vai se pagar no futuro. Mas em termos de atuação, de desenvolvimento da trama, de um roteiro bem escrito, os diálogos, gente, isso aqui, na boa, é excelente, é outro nível. E eu curti bastante a ideia deles focarem no Simon como um ator, porque lá nos quadrinhos a gente tem o caminho reverso, né? Primeiro ele é apresentado como um antagonista, depois ele se torna um membro dos Vingadores, um ser muito poderoso, e depois que a gente tem essa trama da carreira dele de ator e tudo mais. Aqui é o contrário, eles conseguem fazer uma adaptação muito legal, porque é o Simon buscando, né, ser um ator de sucesso, só que ele tem que manter os poderes em segredo, porque existe uma cláusula, né, uma espécie de lei, que proíbe que seres com superpoderes, né, dentro do UCM, sejam atores, né, que eles performem, justamente por causa daquele incidente que nós vimos naquele excelente episódio do Doorman, do Porta, que também é um personagem muito underground da Marvel, mas que aqui na série eles trabalham muito bem, porque eles sabem ser uma adaptação, eles sabem o que eles querem. E falando em adaptação, eu não sei você, mas eu tive a impressão de que aqui no UCM a Marvel quer que o Wonder Man, né, o Simon, seja na verdade um mutante. Porque na série, dentro do UCM, a gente não vê a origem dos poderes dele. A gente sabe por meio daquele flashback que houve aquele incêndio, que ele não se feriu, e é tudo que a gente tem de informação a respeito dos poderes dele. Diferente lá dos quadrinhos, que o Simon passa por experiências pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que o vilão Barão Zemo. Como eu falei, né? Ele era um antagonista inicialmente, foi lá se infiltrar nos Vingadores para destruí-los. A gente tem uma adaptação aqui em que o Simon sempre teve esses poderes. E por não saber controlá-los, ele mantinha em segredo. E já no caso do Doorman, o Porta,
ele é um mutante nos quadrinhos e aqui ele tem contato com aquela matéria escura que lembrou muito a lore do personagem Manto, lá de Manto e Adaga. Mas assim, são conceitos diferentes dos quadrinhos, só que funcionaram muito bem aqui na série. E é muito legal porque tanto o roteiro quanto a direção, eles têm um cuidado em apresentar tudo o que está acontecendo, a trama, por meio de diálogos muito criativos, muito bem feitos, sempre usando a metalinguagem, né? Porque ele é um ator lá dentro de Hollywood, fazendo aquelas gravações testes, né? Para tentar o papel, fazendo as audições presenciais, e eles vão construindo isso pouco a pouco. E para fechar essa ideia, que já é muito bacana na minha opinião, eles colocam ninguém menos que o Ben Kingsley de volta como o Trevor. Galera, o Ben Kingsley, não preciso falar que ele é um excelente ator, mas beleza, vou falar, o cara é um excelente ator, mas ele simplesmente arrebenta nesse papel de Trevor Slattery, é incrível. E a dinâmica dele com o Simon, gente, era uma coisa que eu realmente não estava esperando. A maneira como os dois lidam um com o outro, a amizade que eles vão construindo. E é interessante que, se você perceber, a gente não tem um vilão. Se você pensar, beleza, é o Departamento de Controle de Danos, mas não tem um ser que é o vilão, que está se opondo, que o Simon vai travar uma grande batalha. Não, a trama é, o Simon quer conseguir aquele papel do Wonder Man, que é um papel muito importante por causa do pai dele e dessa memória que ele tem. E a trama é você torcendo pro Simon conseguir esse papel sem que as pessoas descubram que ele tem superpoderes, porque senão ele tá fora para sempre, ele perde a carreira dele. Ao mesmo tempo em que o Trevor tá trabalhando como infiltrado pro Departamento de Controle de Danos, e ele precisa ser uma espécie de espião, né, para que ele não volte para a prisão, porque ele foi tirado lá em Shang-Chi, né, foi levado como um prisioneiro particular do verdadeiro mandarim, como a gente viu lá no filme. E aí a gente tem um conflito que é muito interessante, porque você sabe que o Trevor tá se apegando ao Simon e vice-versa, né, uma amizade ali tá surgindo. Só que o Trevor só se aproximou dele porque o Departamento de Controle de Danos o obrigou. E esse final, pessoal, na boa, você esperava que o Trevor ia fazer aquilo? Uma coisa que eu gostei bastante é que quase todo momento que o Trevor interage com alguém, algum civil, algum outro personagem, eles olham pra ele e falam: você me parece familiar, ah, peraí, você é o Mandarim. Algumas pessoas demoram alguns segundos pra reconhecer, algumas falam que ele é familiar, mas não lembram de onde, aí ele dá uma desconversada, mas algumas, de bate-pronto, já olham e falam: pô, você é o Mandarim. Até porque, né, em Homem de Ferro 3, ele simplesmente ameaçou os Estados Unidos, sequestrou o presidente. Pois a gente sabe, né, que na verdade tem o verdadeiro Mandarim naquele filme, que inclusive desagradou muitos fãs, né, mas que tinha um outro vilão por trás dele. Mas se você pensar, o grande público só ficou informado depois de que não, na verdade era um ator e tinha outro cara por trás. Mas ele causou um grande impacto. E é muito bacana ver ele interagindo com as pessoas, não fica furado, né? E aí ele se torna extremamente importante para a trama, ao ponto de assumir a culpa por aquele incidente que o Simon causa com seus poderes quando ele perde o controle, quando ele descobre que o Trevor estava trabalhando para o Departamento de Controle de Danos, e ele simplesmente finge que na verdade estava sempre fingindo que ele sempre foi um terrorista. E é claro, né, que aquele personagem que nós já vimos em mais de uma série do Disney Plus, que representa ali o Departamento de Controle de Danos, sabe que ele tá fingindo. Mas para salvar o Simon, ele faz isso, e é simplesmente incrível a desculpa que ele usa, né? Porque o Mandarim, lá no terceiro filme, ele era esse terrorista, né, anti-América. E aí faz todo sentido, né? É uma história que as pessoas compram. Pô, ele se infiltrou em Hollywood porque, como ele fala, né, mais um texto muito bem escrito dessa série, por meio da cultura, da influência dos filmes, os Estados Unidos conseguem disseminar a sua história, as suas ideias, as suas ideologias, o seu modo de vida, né, o American Way, o American Dream. Então isso aqui, pessoal, foi simplesmente brilhante. E de novo, a série não tem nenhum vilão. Tem no máximo um antagonista, que é o Departamento de Controle de Danos, que, se você for ver, tá querendo manter as pessoas seguras, porque eles vivem num universo que existem super seres, superpoderes, monstros, alienígenas. Então, pessoal, a série, ela se garante na qualidade da trama, na qualidade do roteiro e dos personagens. Eu não estava esperando esse nível de qualidade, de verdade. E só para refrescar a sua memória, ou caso você não saiba, porque eu sei que tem muita gente que não assistiu tudo que a Marvel produziu nesses últimos anos, dá uma olhadinha aqui, ó, no meu Disney Plus. Vou mostrar aqui para vocês, pelo menos as séries que a gente teve. Disney Plus, aliás, que tá uma palhaçada com esse negócio de anúncio, né? A cada 5 minutos de cena tem um anúncio. Parece que você está assistindo um filme na tela quente na Globo. Fala a série Disney Plus. Tô pensando seriamente em só assinar quando eu for assistir alguma série. Então eu vou ficar 2 meses sem pagar para não ficar perdendo aí a imersão por causa de anúncio. Mas enfim. Aqui, ó. Agatha desde sempre, que, né,
Eu particularmente não gostei, achei uma série cansativa e maçante. Demolidor Renascido, que vocês sabem, quem acompanhou aqui sabe, né? Sempre fui um grande fã da versão da Netflix. A Disney tentou repaginar e depois voltou atrás, tentou consertar. Virou uma colcha de retalhos, uma verdadeira bagunça, e o resultado foi ruim no final. E aí, ano passado nós tivemos Coração de Ferro, que é uma série podre, que eu também trouxe aqui a análise pra vocês, a gente conversou bastante. E aí a Marvel vem simplesmente com a série Magnum, Wonder Man, e mostra que é possível sim você fazer uma história que não é grandiosa, que não tem grandes conexões com o UCM, e mesmo assim é excelente. Falando aqui em live action, sem considerar, claro, né, as animações. Porque eu sei que muitas pessoas, né, alguns colegas aqui de YouTube falam, não, porque tem que ser cabeça de chave, que se não for cabeça de chave, ninguém quer saber, ninguém tem interesse, né, considerando que teria que ser apenas Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, e isso não é verdade, porque o que a gente precisa é de histórias boas. Se as histórias forem boas, bem desenvolvidas, bem contadas, claro, não é certeza que vai ser um grande sucesso de público, mas que vai ter qualidade. Isso vai. Lembro mais uma vez pra vocês, Deadpool e Wolverine é um filme legal pura e simplesmente por causa do fanservice, porque em termos de roteiro é uma porcaria. A gente perdoa porque o fanservice é legal, a homenagem é bacana, as piadas são muito divertidas, mas em termos de qualidade de história, Deadpool e Wolverine é podre. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E aqui, pessoal, até na questão da lacrada que a Marvel deu, né, inegavelmente, que é além de trocar a etnia do personagem, ainda trazer um background que ele nunca teve nos quadrinhos, por exemplo, a família haitiana, até isso os caras fazem bem. Então vocês estão vendo como dá pra você dar uma lacradinha e fazer isso com qualidade? Porque diferente de Coração de Ferro e de Demolidor, que tem aquele personagem que assaltou lá pra comprar pipoca doce, um negócio assim, aquela história ridícula, aqui em Wonder Man eles mudam a etnia do personagem, colocam essa família haitiana, né, que foi para os Estados Unidos, eles inclusive conversam no dialeto de origem deles em vários momentos, tem um sotaque forte, só que eles não ficam dando palestrinha em momento nenhum. Diferente de Coração de Ferro, que ficou lá falando, ai, você acha que se o Tony Stark não fosse bilionário, ele ainda seria um Homem de Ferro? E depois coloca ela para roubar, porque ela precisa de dinheiro. Ou então aquele personagem lá da pipoca, não, porque eu queria comer uma pipoca doce, porque eu queria uma sobremesa, em vez de fazer uma história bem escrita. Não! Beleza, mudaram? Não precisava. É sim uma lacradinha, porque eles querem colocar a diversidade, blá blá blá, todo aquele discursinho. Mas dentro da adaptação, ficou legal. Me fala se você não amou a mãe do Simon. Quem que vê aquela personagem, a interação dela com os filhos e não ama aquela mulher? E também o relacionamento dele com o pai, como que o pai foi importante na trajetória. Ele desde menino, né, tinha esse relacionamento próximo com o pai incentivou ele a ser ator. E a série vai trabalhando isso pouco a pouco e faz muito sentido pra adaptação. Na boa, pessoal, que série maravilhosa. E até o irmão dele, Eric, que nos quadrinhos é o vilão ceifador, também aparece na série. Eles têm aquela rivalidade e diferente dos quadrinhos, não há sinais de que o irmão vai ser um vilão no futuro, mas para a proposta da série funciona muito bem, porque ele é aquele irmão que é bem de vida, que tem uma estabilidade, que fez tudo certinho e fica criticando o irmão que está procurando uma carreira um pouco mais diferenciada, que é a carreira de ator que o Simon procura. Mas até isso no final é bem fechado porque o irmão fala coisas boas para aquela repórter de entretenimento do The New York Times. E no final, o irmão chora ao assistir a performance do Simon, muito provavelmente não só porque ficou orgulhoso do irmão, mas também por se lembrar do pai. Então, na boa, pessoal, essa série é muito boa. E quem discordar tá errado, tá bom? Se você não gostou, assiste de novo que você tá errado. Não, mas brincadeiras à parte, pessoal, a única coisa que eu não gostei é um problema, mas que permeia todo o UCM, se você for ver, é esse final em aberto, porque me preocupa o futuro do personagem. O 8º episódio é excelente também, como todas as coisas se fecham e como vai construindo aquele mistério, né? O que o Simon tá fazendo ao entrar na vida daquele personagem, e a gente descobre, né, que na verdade ele quer se infiltrar lá na prisão de segurança máxima, que também foi apresentada em She-Hulk, pra assim, né, ele salvar o Trevor, que tinha assumido a culpa por ele. Isso tudo foi excelente, irretocável, de verdade. Inclusive porque o Simon mostra que ele finalmente aprendeu a controlar os poderes, né? Ele viu o que pode acontecer, né, numa escala muito maior, explodindo lá Hollywood,
quando ele colocou tudo a perder e alguém ainda tomou a culpa por ele. Ele viu, né, o que isso pode causar e ele aprendeu a controlar os poderes e foge com o Trevor. Mas o problema tá justamente nisso. É bacana ver ele controlando os poderes, mas eu não gostei desse ser o final da série, porque beleza, ele fugiu com o Trevor, todo mundo sabe que é o Simon, inclusive, enquanto ele tá indo lá, eu gosto muito desse tipo de cena, né, que a montagem coloca duas coisas acontecendo em paralelo, né, o Simon indo lá resgatar o Trevor, conversando com ele, e o departamento de danos falando, né, aí sim, um deleite para os fãs dos quadrinhos e do personagem, falando que eles detectaram energia iônica e que se ele é capaz de canalizar essa energia, ele é muito poderoso, e realmente ele é, né, ele é um dos personagens mais fortes da Marvel, lá nos quadrinhos e aqui no UCM também, como essa fala e esse diálogo já deixou bem claro. Só que aí, esse final em aberto é um problema porque a gente não sabe o que vai acontecer depois do reset. E eu de verdade gostaria mais de ver o personagem do Wonder Man interpretado por esse mesmo ator e que ele sobrevivesse ao reset, que não fosse reescalado, e não só que não fosse reescalado, eu acho que isso na verdade só vai acontecer com os personagens grandes, né? Mas que ele aparecesse mais, que a gente tivesse uma segunda temporada. E o grande problema é a ligação dele com o Trevor, porque o Trevor está diretamente ligado com o Homem de Ferro 3 e tecnicamente o Homem de Ferro do Downey Jr. vai ficar para trás nesse reset. Pode ser que eles encontrem um caminho no roteiro para manter o Wonder Man dentro do UCM e fazer uma segunda temporada, mas eu preferia que a gente tivesse um nono episódio para fechar tudo isso e pro Trevor seguir a vida dele e tudo mais, em vez de ficar com esse final em aberto. Mas eu também posso estar errado, pode ser que eles realmente encontrem uma maneira de encaixar tudo e que a gente tenha o Wonder Man, porque de verdade, uma série dessa qualidade merece continuação. Depois do tanto de coisa podre que a Marvel entregou pra gente, isso aqui é um grande respiro e uma clara prova de que dá sim pra fazer histórias boas, histórias menores, focadas em personagens, mesmo sendo de quadrinhos. Porque quem quer só ver pancadaria gratuita e fanservice, já tá com uma parte da mente cauterizada que não consegue apreciar a boa arte, né? Desculpa falar. Se não tem pancadaria, não presta. Porque é filminho de super-herói, é série de bonequinho, eu quero ver pancadaria. E essa série consegue ser excelente tendo pouca ação. Então assim, pessoal, de 0 a 5 estrelas nerds, que é a nota que eu dou aqui no canal, eu de verdade estou em dúvida se eu dou 4,5 ou 5 estrelas. Porque a série me agradou demais. O grande problema foi, na minha opinião, deixar esse final em aberto. Porque de resto me agradou muito por causa de tudo isso que eu falei. Mas pensando aqui, justamente por ter me agradado tanto assim, eu acho que ela merece 5 estrelas. E vou deixar então aqui 5 estrelas nerds para Wonder Man Magnum. Parabéns, Marvel. Continue assim, aprenda com os seus erros e continue fazendo coisas boas. Mas essa aqui é a minha opinião, beleza? Eu quero saber a sua análise aí. Concorda comigo ou não? Escreva aí embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Não se esqueça que se você quiser ter o seu nome aparecendo aqui, basta você fazer uma contribuição de qualquer valor, ou pelo LivePix que está aparecendo aqui no QR Code, ou assinando algum dos nossos planos aí no botão Seja Membro, ou até mesmo por meio de um Valeu Demais. Você vai fazer parte dessa lista e o seu nome vai aparecer aqui, eu vou mandar salve, além, é claro, de todos os benefícios que vocês têm nas opções de cada plano que você pode conferir aí embaixo. Dá essa força pra gente, se já é inscrito, seja um patrocinador do Conversa de Nerd. E é isso aí, galera, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.